Vou tentar. Está perfeito? Muito obrigado então a todos. Bem-vindos a esta sessão Workshop Glint, uma iniciativa da Glint, nosso major partner no Health Data Forum, que conseguiu reunir num tempo muito rápido, e estou muito agradecido a todos os nossos oradores convidados que puderam estar aqui hoje e dedicar um pouco da sua agenda complicada nestes dias para estar aqui num momento de partilha, de diálogo, de geração de conhecimento, que vai ficar seguramente aqui um bom contributo para esta nossa Cimeira Global de Dados em Saúde. Comigo está a Célia Ribeiro, responsável da área de saúde de Glint. É também uma pessoa que se vê que está rapidamente adaptada à criação de workshops com muita relevância para a temática destes dias, com muita coragem, a Célia, na realização e na proposta deste workshop. Muitos parabéns por ter conseguido em tão pouco tempo esta adesão. Muito obrigada, oradores convidados aqui presentes, pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e a vossa generosidade de poderem fazer aqui esta partilha connosco. Espero que seja uma sessão produtiva e virei aqui no final para fazer o round-up das vossas conclusões e dar as despedidas para esta jornada que conclui hoje. Não se esqueçam que amanhã é o terceiro dia do Health Data Forum, continua também. Espero poder contar com a vossa participação também. Célia, sem mais, a sessão é sua. Paulo, muito obrigada e antes de mais muito obrigada pelo convite que interessou à Glint e é de facto uma honra liderar esta mesa redonda e particularmente com um tema que cada vez é mais relevante para as instituições de saúde em Portugal e para a modernização também administrativa e portanto mais uma vez muito obrigada em nome da Glint. Para este nosso debate e o workshop no fundo vai tocar aqui vários pontos sobre a importância dos financiamentos públicos nos processos de transformação digital, quer da administração pública, mas em particular, uma vez que é um fórum dedicado à saúde em Portugal, vamos abordar o tema das unidades de saúde e dos financiamentos no contexto da saúde. E para este debate, portanto, contamos aqui com quatro instituições, quatro organismos, portanto, em primeiro lugar aqui com a AMA, portanto, que é um instituto, no fundo, responsável pela promoção e pelo desenvolvimento da modernização administrativa em Portugal. Foi criada em 2007 e tem estado a coordenar, portanto, todos os processos de candidaturas a fundos de investimento. Temos também connosco a Unidade de Local de Saúde do Alto Minho, que é prestadora de cuidados de saúde, cuja área de influência, portanto, é aqui o distrito de Viana do Castelo. Temos também a Unidade Local de Matosinhos, que também prestadora de serviços de saúde, portanto, cuja área de influência, portanto, são os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. E temos também connosco a IM Digital, que é uma empresa de consultoria que apoia organizações nos processos de transformação digital. Para representar a AMA, dou as boas-vindas à doutora Ana Pio, que aceitou, portanto, aqui o nosso convite para participar nesta sessão de hoje. A doutora Ana é desde 2013 chefe da equipa de avaliação das medidas para a modernização, portanto, deste instituto e, portanto, da agência, licenciada em Economia pelo ISEG, e desde já muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja bem-vinda aqui a esta nossa sessão. Temos o Luís Gonçalves, portanto, da IM Digital, é desde 2017 responsável pela General Manager da empresa, especialista na área de operações, compras e logística, licenciado pela Universidade do Minho em Economia e com o MBA da Universidade de... Muito obrigada por ter aceito também o nosso convite para hoje. Temos por parte da Unidade de Saúde do Alto Minho a doutora Lúcia Cerqueira, que é assessora, portanto, do Conselho de Administração e diretora do Serviço de Sistemas de Informação da unidade, licenciada em Informática de Gestão e pós-graduada em Gestão hospitalar. Muito obrigada também por ter aceito este nosso convite.
E finalmente, mas não menos importante, obviamente, temos aqui o Dr. José Castanheira, portanto, a representar a Unidade de Saúde de Matosinhos, portanto, com uma vasta experiência, mais de 20 anos de experiência na área de Informática na Saúde, licenciado em Matemática Aplicada pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e é desde 2016 o responsável, portanto, da área de Tecnologias e Sistemas de Informação da Unidade Local de Matosinhos. Muito obrigada a todos e passaria então para iniciar a nossa conversa com uma pergunta para a doutora Ana Pio. No âmbito do nosso programa de recuperação económica agora para 2030, considera que as candidaturas que podem vir a surgir fruto no fundo, deste plano vão ser muito impulsionadas pela Covid, ou considera que os avisos que possam vir a surgir terão a mesma linha orientadora que até agora, portanto, o mesmo processo, no fundo, de transformação e modernização digital, ou acha que vamos ser, de facto, muito envolvidas por toda, no fundo, a contingência que vivemos e o panorama que vivemos atualmente em Portugal e no mundo? Boa tarde, já agora aproveito para agradecer também o convite que me foi endereçado e também boa tarde aos restantes oradores. Assim, essa pergunta é uma pergunta de muitos milhões de euros neste caso, porque nós não sabemos efetivamente ainda como é que vai ser gerido esta questão do plano de recuperação. No entanto, nós já começámos a perceber, inclusive nas últimas candidaturas que foram submetidas, que já houve ali alguma influência e algum impacto da pandemia nas próprias candidaturas. Não que não fossem necessidades que não existissem já, que não tivessem sido já identificadas, mas pela urgência da sua implementação. Portanto, o que é que nós percebemos? Que houve um foco muito maior em projetos na área da telemedicina, do teletrabalho, de medicina ao domicílio, portanto, e cuidados de saúde no geral ao domicílio, também ao nível de prestação de serviços online, portanto, ao nível de atendimento, e portanto aí nós percebemos que mudou um bocadinho o foco, mas estes projetos já existiam antes. Portanto, agora a urgência da sua implementação é que, infelizmente pelos piores motivos, mas de repente tornaram-se mais importantes e mais urgente implementar estes projetos. Mas não podemos agora antever o tipo de fundos que vão chegar para a área da saúde, para a modernização na área da saúde, ao nível do plano de recuperação e resiliência. Parece-me que vão ser muito focados para esta questão da própria pandemia e provavelmente os que passarão por nós não terão, ou seja, será uma lógica de continuidade deste trabalho que tem vindo a ser feito da transformação digital e na modernização e capacitação da administração pública. Não deve mudar muito, tornam-se mais urgentes e importantes. Correto, exatamente. Portanto, nos últimos meses, não é? Portanto, desde que entramos no fundo nesta situação de confinamento, vimos algumas coisas a acontecer que se calhar noutro contexto se calhar demorariam muitos mais meses ou até, quem sabe, anos a conseguir vermos no terreno, e efetivamente a teleconsulta e a telemedicina foram áreas que efetivamente foram impulsionadas muito por força da necessidade, e portanto a necessidade acaba por ser aquilo que acaba por mover e fomentar, portanto, também estas iniciativas. Muito obrigada. E passaria então para uma questão para o Dr. Luís. Da sua experiência, portanto, e das instituições que costuma acompanhar em termos do apoio às candidaturas que lhe são solicitadas, em termos do apoio para a identificação de soluções, quais são as principais áreas que têm vindo a serem requisitadas por parte destas entidades? Há assim alguma área que consiga destacar dentro daquilo que são, digamos, muitas vezes os buzzwords da transformação digital? Não
não sei se nos pode falar um bocadinho daquilo que podem ser, digamos, as tendências, se assim podemos chamar, neste tipo de processos de candidatura. Mas muito obrigado também pelo convite a todos os convidados e a todos os oradores aqui presentes. Eu acho que de facto tem havido uma evolução muito grande ao longo dos anos das várias candidaturas que têm vindo a ser realizadas. E eu se calhar pegava um bocadinho também numa perspectiva quase de evolução histórica daquilo que nós temos visto. Se calhar em 2015, quando começaram a aparecer os primeiros grandes fundos e onde começaram a haver grandes investimentos por parte dos hospitais, havia um foco também numa necessidade muito premente que tinha a ver com as infraestruturas, a necessidade de requalificar desde as áreas de telecomunicações, mesmo as áreas de servidores, da parte de suporte, para dar continuidade a projetos que eram necessários dentro das organizações. Passamos depois para uma fase muito área da desmaterialização de processos, tanto nas componentes de processos administrativos como também de processos clínicos. Aqui entraram alguns projetos também nas áreas de consultorias, de reengenharias de processos, de gestão documental, que deram aqui muito suporte e alguma transformação. Se calhar passamos também, ou se calhar paralelamente também havia componente da desmaterialização de processos clínicos, com a introdução de um conjunto de novos sistemas para as áreas, que seja dos blocos operatórios, onde havia desmaterialização de processos de facto antigos e que ainda recorriam muito a papel, e que falamos de tablets nos hospitais, de monitores com touchscreens, falamos de PDAs para apoiar de facto a operação do hospital, aqui numa perspectiva muito da operação. E começamos depois a perceber aqui, passamos aqui por várias áreas também mais ou menos transversais. Temos a questão da interoperabilidade, que eu acho que continua a ser muito premente e muito importante nas organizações de saúde. O ecossistema é muito grande, o ecossistema aplicacional é enorme, e de facto a interoperabilidade é fundamental garantir. A parte da segurança, a segurança da informação e com as questões do RGPD também foram fundamentais. Acho que se calhar há 2-3 anos atrás a buzzword era RGPD, não se falava assim de muita outra coisa. Mas tivemos há pouco tempo até um programa muito específico na área de inteligência artificial. E esse quase, vou dizer, mais inovadores. Agora falamos na inteligência artificial. Bom, e temos aqui exatamente um exemplo clássico em que precisamos claramente reforçar as infraestruturas, portanto ficou aqui com algum problema aqui em termos de som, enquanto aguardamos que recupere. Caí, não foi? Sim. Salve seja. Estava a dizer, lá está a importância de reforçar as bases e de investir na infraestrutura, para depois fazermos projetos de inteligência artificial. Ok, eu não sei exatamente onde é que me perderam, mas pronto, mas estava a falar... Temos na questão exatamente do programa da inteligência artificial, portanto no fundo este último... Ok. Pronto, estava a falar de facto dos programas de inteligência artificial, que vieram fomentar também alguns projetos de inovação. Mas vimos também a necessidade estamos a ver também a necessidade de começar a integrar equipamentos médicos na operação. Aí passa muito pela componente, já estamos a falar da internet das coisas, e acho que é fundamental perceber que hoje a modernização de um hospital passa por integrar esses equipamentos que são autênticos computadores, é autêntica tecnologia, e essa tecnologia tem que passar a ser integrada. Eu diria que se calhar para os próximos tempos aquilo que nós temos mesmo que falar é muito na internet das coisas e pôr onde temos que ter obviamente a nossa base da interoperabilidade, temos que ter a segurança da informação, mas temos que ter investimentos em equipamentos que falem com os sistemas, e para isso
tem que haver, vou aqui provocar um bocadinho, tem que haver investimento também para esses equipamentos, porque são fundamentais hoje para a modernização do hospital como um todo. Muito obrigada. Efetivamente este tema da questão dos equipamentos, que hoje em dia, quando falamos de equipamentos informáticos, tipicamente toda a gente associa à questão do computador, mas hoje em dia um equipamento que é um autêntico computador pode ser um ecógrafo, pode ser um simples equipamento que está a monitorizar sinais vitais e que tem de facto um conjunto de informação que está a ser gerada diariamente e que é fundamental que ela esteja segura acima de tudo, não é? Portanto, porque são focos de possível contaminação externa, mas que de facto contribuem também para que a informação flua por parte dos hospitais e para os profissionais que necessitam de utilizar esta tecnologia. Muito obrigada. Então passaria talvez aqui ao Dr. José Castanheira para nos falar talvez de um exemplo mais aqui na perspectiva da utilização destes fundos. Portanto, a Unidade de Saúde de Matosinhos tem vindo a implementar, portanto, também projetos ao abrigo destas candidaturas e gostaria que nos falasse um pouco sobre como é que este tipo de financiamentos tem vindo a contribuir, portanto, para a dinâmica do hospital e também para a forma como os utentes percepcionam e os próprios profissionais de saúde a utilização, portanto, e a execução destes projetos que no fundo acabam por ser excelentes alavancas para os processos de digitalização das instituições públicas, em particular aqui dos hospitais. Muito boa tarde. Tem só que abrir o seu microfone. Esta será a frase do ano seguramente de 2020, portanto encontra-se em mute. Boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir um pouquinho melhor do que há bocado. Bastante bem. Ótimo. Portanto, aproveito para cumprimentar todos os em particular e também agradecer o convite. Sobre a questão do exemplo, e aproveitando as palavras do Gonçalo, eu se calhar citava o exemplo da interoperabilidade. Então, nós temos vários projetos, várias candidaturas neste momento em execução, com mais de 2 dezenas de projetos, e um dos projetos que temos é exatamente a interoperabilidade. A interoperabilidade é um problema que nós temos há algum tempo, e de modo geral eu diria que todos os hospitais sentem este problema exatamente por aquilo que foi dito pelo Luís, que é o problema de ser um ecossistema com bastante dimensão, muitas aplicações, muitas delas obsoletas, onde a interoperabilidade não existe, e com o evoluir deste ecossistema, cada vez mais a partilha de informação entre os diferentes sistemas para evitar a redundância de registros é fundamental, e também é fundamental por uma outra questão, que é quando as integrações que existem atualmente são um bocado de caixas negras em que nós nunca sabemos o que lá está a acontecer e percebemos que estas integrações falham quando o utilizador que está numa das pontas diz que deixou de aparecer isto ou deixou de aparecer aquilo. E depois há aquelas integrações onde o utilizador não tem percepção que algo falhou e as coisas se calhar ficam a falhar eternamente. E, portanto, um dos projetos que conseguimos o financiamento das candidaturas é exatamente a criação de um base de interoperabilidade para conseguirmos colocar as várias aplicações ligadas a este base, de modo a termos aqui neste base uma espécie de sinaleiro onde a informação que vai sendo partilhada vai sendo controlada por este base. Vamos tendo aqui alarmística no sentido de ver se a informação foi corretamente entregue ao sistema de destino ou não, e nós podermos aqui facilmente monitorizar como é que estas integrações estão a funcionar. Por outro lado, isto vem resolver um outro problema que está também um pouco, de alguma forma, relacionado com o RGPD, que é a questão do fluxo de dados, de evolução e que os dados sofrem à medida que vão passando pelas diversas aplicações. E estes mecanismos de interoperabilidade também nos permitem perceber
em que áreas do hospital é que determinada informação vai sofrendo alterações. Portanto, este problema da interoperabilidade é claramente uma questão crítica e que tem bastante visibilidade, desde logo nos profissionais, pela questão da continuidade do negócio, da estabilidade das aplicações, porque conseguimos antecipar, digamos, ou prever alguns problemas de interoperabilidade que possam acontecer. Isto em termos do exemplo, diria que é este. Do ponto de vista dos contributos destes financiamentos para as instituições, eu diria que, enfim, nesta era digital que atravessamos, era expectável que as instituições investissem um pouco mais no STIC. Nós sabemos que por limitações de várias ordens, isso não acontece. E esta evolução digital também foi a grande alavanca para os problemas da cibersegurança, dos ciberataques, etc. E, portanto, aquilo que as instituições têm muitas vezes conseguido fazer na preparação para a transformação digital que está em curso é muito alavancada nestes financiamentos que se vão concedendo nestes fundos comunitários. E, por outro lado, contribuem também para que as instituições investam um pouco mais nas TIC, porque o facto de um determinado projeto ser aprovado, uma candidatura, regra geral, este financiamento não cobre os 100% do investimento. O que quer dizer que a instituição vai ter que investir um pouco mais para completar o investimento. E, portanto, isto leva a que as instituições também façam um esforço superior ao previsto para investir nas TIC, uma vez que não querem perder a oportunidade de beneficiar do financiamento. E nesta medida, isto é extremamente importante para este processo de transformação digital. No âmbito há vários projetos que são financiados, que muitos deles têm como foco o utente, o benefício para o utente, nomeadamente, um exemplo de um outro projeto é aqueles que se focam na área do portal do utente, onde claramente o grande beneficiador deste tipo de sistemas é o utente. E no caso das ULS, está aqui a ULS do Alto Minho, onde a situação é semelhante, esta necessidade destes portais ainda tem uma razão de ser maior, porque, na verdade, são instituições que agregam cuidados primários e cuidados hospitalares, e os sistemas de informação core de negócio que este tipo de instituições têm que utilizar, e que muitas vezes são obrigados a utilizar, são instituições que não prevêem este tipo de prestação de cuidados integrados. São sistemas que estão ou orientados para a atividade hospitalar ou orientados para a atividade de cuidados primários. E, portanto, estes portais conseguem dar aqui uma visão integrada destes cuidados e aparecem, e as coisas são visíveis para o utente de forma integrada e não agora vou ver coisas que fiz no hospital, agora vou ver isto que fiz no centro de saúde, e aparece esta prestação de cuidados numa perspectiva mais integrada. E, portanto, nesta medida, há muitos projetos que também têm uma visibilidade clara para o utente. Muito obrigada. Sim, efetivamente o desafio para as unidades locais de saúde acaba por ser ainda maior que nos hospitais, porque esta questão da interoperabilidade, se já nos hospitais é um desafio, nestas unidades acaba por ser um desafio ainda maior pela questão que exatamente estava a referir e muito bem, pela diversidade de sistemas que têm que estar conectados. E acima de tudo, porque portanto, as unidades de cuidados primários referenciam para o hospital, e quase que seria estranho chegar ao hospital e não ter acesso àquela informação em tempo útil, não é? Portanto, cada vez mais essa partilha de informação hoje em dia é fundamental, e portanto, e ainda bem que estes programas conseguem de facto trazer isto para os nossos hospitais.
Passaria então, muito obrigada, passaria então e devolveria aqui a pergunta também para a doutora Lúcia, exatamente nos mesmos moldes, para nos falar um bocadinho sobre um projeto, ou os que assim entender, que no fundo tem vindo a implementar ao abrigo destas candidaturas e que também foque aqui um bocadinho aquilo que são as vantagens, quer para a instituição, quer para o utente, em particular aqui da unidade do Alto Minho. Antes de mais, agradecer a gentileza do convite e com muito gosto estou cá a participar junto de pessoas que conheço tão bem e há tantos anos e agradecer também a participação dos restantes elementos que estão a assistir ao evento. Falar a seguir ao Dr. Castanheira é uma grande vantagem, porque efetivamente o Dr. Castanheira acabou por focar aquilo que são as maiores preocupações que nós sentimos ao nível de conseguir dar uma boa resposta ao cidadão, porque as OLS têm alguma dificuldade em conseguir dotar os profissionais de saúde, que são a imagem da nossa instituição e que devem dar a melhor resposta aos utentes, a informação necessária para exatamente a melhor prestação de cuidados. E o percurso do doente numa OLS ainda não é tratado de forma muito eficiente, porque efetivamente a questão da interoperabilidade, que a Dra. Castanheira já falou muito bem, é algo que nós ainda estamos a amadurecer na organização. O percurso do doente nos cuidados primários e nos cuidados hospitalares deveria ser olhado como um único percurso, não é? E, portanto, de que vale implementarmos, por exemplo, soluções de quiosques eletrónicos ou de balcão único quando apenas olhamos para a perspectiva hospitalar ou para a perspectiva de cuidados de saúde primários. E no passado, em algumas candidaturas que aconteceram, em 2015, 2016, ainda existiam muitas fronteiras e, efetivamente, eu acho que ao longo dos últimos anos nós temos sido capazes, enquanto organizações de saúde, de estar mais atentos àquilo que é o percurso do doente e tratar todos estes projetos transversais que a Dra. Castanheira também falou aqui, a questão da interoperabilidade, sistemas de informação hospitalares, equipamentos médicos, dotar, por exemplo, as unidades de cuidados intensivos com sistemas desmaterializados de cuidados intensivos, que não tínhamos, efetivamente as soluções de SPS não são vocacionadas para tratar, por exemplo, a informação que provém dos monitores de sinais vitais ou de centrais de monitorização, e a interoperabilidade ajuda-nos a resolver esses problemas. Balcão único, portal de cidadão, faz sentido implementar numa organização quando damos ao cidadão a informação que ele necessita, seja em contexto hospitalar, seja em contexto de cuidados primários. O meu utente quer saber que taxas moderadoras têm em dívida em ambas as realidades, quer saber que exames tem para fazer ou consultas tem para fazer, quer conhecer os seus agendamentos em ambas as realidades. E, efetivamente, neste momento nós ainda não temos essa informação para dar e acabamos por seguir as pisadas daquilo que é bem feito noutras instituições. E a OLS de Matosinhos tem sido também uma boa referência para nós, porque efetivamente a esse nível da interoperabilidade estão o portal do utente e uma série de outros projetos tem sido uma boa referência para as outras instituições que, sofrendo dos mesmos problemas, acabam por encontrar uma referência de boa prática e de um caminho que sabemos que será o caminho seguido. Como exemplos, eu gostava de falar de vários, nós temos aqui assim alguns projetos a decorrer na área da gestão documental e processual, temos conseguido trabalhar essa área na organização, temos conseguido trabalhar também a área da inteligência artificial, se calhar falava um bocadinho da inteligência artificial, que acaba por ser um projeto diferente, não é? Não tanto de infraestruturas, de sistemas de informação. A unidade local de saúde do Alto Minho foi confrontada com um desafio que se prendia com tentar perceber os custos elevados que tínhamos por doente diabético no Alto Minho. E, portanto, sabendo à partida que estaríamos a tratar bem o nosso doente diabético, queríamos perceber o porquê de termos esses custos elevados. E este tipo de financiamentos permitiu-nos pensar em desenhar uma candidatura na área da inteligência artificial, algo que pode parecer à partida tentar chegar já tão longe quando a nível de infraestruturas e de projetos básicos nós ainda não temos os objetivos alcançados. Mas, efetivamente, ao pensar num projeto de inteligência artificial,
que vai analisar a informação que reside nos sistemas de informação na área dos cuidados de saúde primários, complementada por um desenvolvimento de formulários específicos para caracterizar o doente diabético no Alto Minho, que aproveitamos então uma solução de gestão documental que foi financiada na primeira candidatura SAMA em 2015. Aproveitamos essa plataforma e começamos a desenhar um novo processo para tratar o doente diabético. E daí saltamos para uma candidatura na área da inteligência artificial, que é tratar o processo do doente diabético em articulação com a universidade. E, portanto, estamos agora a ter a capacidade de, com base nas plataformas que foram adjudicadas ao abrigo de candidaturas em 2015, pensar já em projetos diferenciados na área da inteligência artificial para conseguir perceber o que é que está a acontecer com o perfil deste doente. A gestão de processos na USAM era muito difícil na USAM e noutras instituições, é muito difícil de implementar apenas com base nas soluções proprietárias que nós temos, alguns fornecedores, ou com as soluções que são implementadas pelo SPMS. Muitas vezes nós precisamos ter aqui assim um trabalho muito desafiante, talvez seja o termo mais adequado, com vários parceiros, vários players em simultâneo e tentarmos tirar partido das várias soluções que nós temos dentro de casa, muitas vezes sem gastar mais dinheiro, apenas envolvendo as pessoas certas do negócio, as pessoas que conhecem bem a organização, que sentem as necessidades e que com algumas ferramentas conseguem efetivamente apresentar bons resultados. E efetivamente projetos como a gestão processual, olhar para o processo, trabalhar a engenharia, obrigar a aquisição de serviços que nós também não dispomos, mas que estas candidaturas, também as últimas candidaturas chamam, muito orientadas para a engenharia de processos, adjudicação de serviços de consultadoria especializada, tem sido uma grande ajuda, porque são serviços que não se vêem, não é tecnologia, não é lata, não é uma solução proprietária, mas que nos ajudam a organizar os nossos processos internos de acordo com as boas práticas e de outra forma, com base, penso eu, com base apenas nos nossos orçamentos internos, seria muito difícil de conseguir. Porque é muito difícil de conseguir passar a mensagem que estes serviços são necessários para que o resultado seja aquele que a organização pretende e que é, sem dúvida alguma, a melhor prestação de cuidados aos nossos utentes. Porque nós temos que ter, na minha opinião, profissionais motivados, profissionais que acordam todos os dias com as dificuldades que sabemos que todos temos, para trabalhar na organização com os problemas que temos todos os dias de falhas de sistemas, de falhas de infraestruturas, mas que se agarram a alguns projetos porque acreditam que aquele projeto vai ser importante para que seja possível prestar o melhor cuidado ao utente, não é? E portanto eu acho que com todas estas candidaturas nós temos vários, na inteligência artificial, nós temos um projeto de monitorização do utente em contexto de enfermaria, com o enfermeiro, o facto crítico do enfermeiro também gasta muito menos tempo nos registros, em secretárias afastadas do utente, vai poder fazer os registros diretamente à cabeceira do utente, integrado com o S-clínico, portanto conseguimos, através dos serviços de integração e interoperabilidade do SPMS, garantir essa componente de interface. Temos vários projetos delineados, portanto, uma central de desfibrilhadores também para o Alto Minho, porque nós temos aqui pessoas muito preocupadas em que os nossos desfibrilhadores cheguem rapidamente aos utentes que estão distribuídos fisicamente por todo o Alto Minho. E isso acho que faz muito sentido. Se realmente tiver nos cuidados primários ou na comunidade equipamentos que rapidamente chegam ao utente, e enquanto o utente vem com a equipa de emergência médica para o hospital transferido, a sua informação já cá está, já reside nos nossos sistemas e já conseguimos perceber o que é que aconteceu àquele utente, que avaliação foi feita numa primeira fase e de que forma ganhamos tempo com tudo aquilo que aconteceu tão longe, por exemplo, no soage, que é algo que me pede, um doente no soage não vai sobreviver. É a nossa esperança que com este tipo de financiamentos e de projetos se faça a diferença na vida dos utentes do Alto Minho. Portanto, acreditamos que somos capazes e temos tido esta ajuda da AMA, tem sido imprescindível para nós conseguirmos
acreditar que vale a pena trabalhar com algumas condições a nível de infraestrutura e de problemas da nossa rotina diária. Acho que o doutor Castanheira conhece tão bem quanto eu, que são as nossas dificuldades diárias a nível da operação, mas estes projetos acabam por ser uma lufada de ar fresco, porque nos ajudam a trabalhar com parceiros que têm uma visão estratégica diferente da nossa, não é? Não é uma visão local, é uma visão mais macro, trabalham não só com a área da saúde, mas trabalham na área da indústria, portanto trazem inovação para as nossas organizações, são vários players, conhecem várias realidades, por exemplo o Dr. Luís Gonçalves ajuda-nos a preparar algumas das nossas candidaturas, o Dr. Luís Gonçalves trabalha há muitos anos nesta área e efetivamente é muito importante nós ouvirmos. Este projeto foi bem sucedido naquela instituição, este projeto fez sentido naquela organização e a partir desta conversa sobre um projeto nós temos e alinhado com as orientações e boas práticas emanadas pela Agência de Modernização Administrativa, nós caminhamos num sentido de conseguir efetivamente alcançar os resultados que acabam por ser transversais para todo o SNS. Não falei num projeto em particular, falei um bocadinho daquilo que é a minha perspectiva de os factos que efetivamente nós estamos a executar uma candidatura, a terminar a executar uma candidatura que foi aprovada em 2015 e estamos a executar a candidatura da inteligência artificial, a candidatura da eficiência à cabeceira do cliente, que é essa dedicada aos enfermeiros, mas temos aqui projetos na área da hospitalização domiciliária, na área do atendimento digital ao utente em contexto de cuidados de saúde primários, que são os quiosques para os cuidados de saúde primários. Temos também projetos na área da cibersegurança e realmente na área de garantirmos maior conformidade com o LGPD. Portanto, acabam por ser projetos que são partilhados por várias instituições que têm as mesmas necessidades, mas deixar-vos aqui assim, efetivamente estes tópicos que não é, acho eu que não é difícil neste momento para qualquer organização que ainda não tenha a estrutura, os alicerces, pensar em implementar alguns projetos na área da inteligência artificial, se eles fizerem sentido para caracterizar um doente diabético, percebermos o perfil do doente diabético, por exemplo, no alto Minho, a seguir podemos olhar para o doente de outra patologia qualquer e tirar daqui ensinamentos, não é? Termos aqui cenários preditivos, tirarmos aqui assim vantagem daquilo que estamos a conhecer melhor as nossas organizações. Muito obrigada, doutora Lúcia. Referiu aqui um ponto que eu acho que de facto é muito importante, que acaba por ser um mote, muitas vezes também para o fundo para o fundo de investimento e para a base daquilo que são os fundos de investimento, que é no fundo a partilha de experiências que acabam por também umas instituições, portanto no fundo olharem para aquilo que tão bem e tão bem resultou noutra instituição, não é? E no fundo olhar para aquilo que o mercado também tem para oferecer em termos de soluções. E portanto muito obrigada também por essa visão, porque acho que é de facto importante percebermos que a AMA, enquanto agência, portanto, que no fundo regula, portanto, os fundos, lança os motes e lança, portanto, aqui a capacidade que os hospitais sozinhos provavelmente não teriam capacidade de pensar, como estava a dizer e bem, pensar em fazer um projeto de inteligência artificial quando se calhar com as verbas que teriam ficariam logo muito mais limitados e portanto nunca pensariam, digamos, numa perspectiva mais macro e mais alargada e seria sempre aquilo que é o mais imediato da operação no dia-a-dia e portanto estes fundos eu diria que permitem exatamente que se pense mais longe e que se pense em projetos de uma envergadura maior e cujo resultado final para o utente e para todos nós é bastante mais rico, não é? Portanto, muito obrigada.
Portanto, de facto a conversa à volta aqui dos fundos, portanto, teria muito mais para falarmos e de facto uma hora passou no instante, estamos quase perto da nossa hora de término da sessão e eu deixaria aqui uma questão final e uma vez que estamos numa iniciativa do Hospital do Futuro, e falando aqui um bocadinho do futuro, eu lançaria aqui a questão de que expectativas é que têm em relação aos próximos quadros de investimento e como é que estes poderão ir de encontro àquelas necessidades que ainda sentem no dia-a-dia e como é que poderiam vê-las cruzar com aquilo que são os projetos que já têm em curso e como é que podem ainda mais desafiar quer por um lado a indústria a preparar soluções para responder a estes desafios que as instituições colocam, mas por outro lado também como é que pode, portanto, haver aqui, digamos, também sinergias com os programas que já estão em curso e a decorrer, e alguns deles a iniciar agora, que fruto das últimas aprovações dos quadros de investimento. E passaria, se calhar, então, para a doutora Ana, a dar o pontapé de saída aqui para esta nossa questão final. Quais são as suas expectativas aqui em termos dos quadros de investimento e sente que serão mais desafiadores ainda para as instituições? Falar-nos aqui um bocadinho do que é que seriam as expectativas para o futuro. Sim, eu acho que vamos continuar a ter fundos para esta área, que tem sido sinalizado que ou seja, o país para andar para a frente precisa realmente de algum investimento ao nível da modernização administrativa. E só que temos que sair um bocadinho, ou seja, toda aquela descrição que foi feita pelo Dr. Luís Gonçalves, no fundo é o curso dos projetos, não é? Desde o tempo em que andávamos a investir em infraestruturas até chegarmos a este momento atual em que estamos essencialmente a investir em projetos de internet das coisas e inteligência artificial e portanto, toda essa descrição realmente é o reflexo daquilo que se passou nos últimos anos e eu acho que o que nós temos que realmente continuar a apostar agora são esses projetos, quer ao nível de inteligência artificial, internet das coisas, big data, porque esses são os projetos do futuro. Agora, também temos plena consciência que um centro hospitalar, uma unidade local de saúde que não tenha ainda feito este percurso, não pode também começar pelo fim. Ou seja, é preciso, para fazer inteligência artificial é preciso ter dados, para ter dados é preciso ter sistemas de informação, portanto, há aqui muito a construir e que tem vindo a ser construído nos últimos anos, os investimentos na área da saúde, portanto, os projetos que nós financiamos na área da saúde são cada vez mais, foi um crescimento brutal neste quadro. A saúde representa 30% dos nossos projetos e portanto isso é muito significativo. Estamos a falar de um ministério, só de uma área que representa 30% do total. Com esta dispersão geográfica e dispersão também em unidades hospitalares e em hospitais, isto também por via da própria governance do Ministério da Saúde, existindo sempre esta articulação, esta integração e interoperabilidade que é a palavra-chave no meio disto tudo e que tem que ser sempre vista e alinhada com os serviços partilhados do Ministério da Saúde e por isso o caminho, o futuro, na minha opinião, é continuar precisamente esses projetos que utilizam as tecnologias emergentes, mas sempre ao serviço do utente, do cidadão. Nós temos dado realmente, ou seja, tivemos que mudar muito o nosso paradigma do próprio financiamento, a começar a financiar estes equipamentos que tanto falaram, mas que permitem realmente estar junto do utente e ao mesmo tempo estar a recolher os dados e ter todo o processo clínico e também não clínico em linha, não é? Portanto, todo, desde o princípio do momento em que o utente entra até ao momento em que sai. E, portanto, construir essa linha toda eu acho que é o desafio
e é nisso que nós temos também acreditado ao financiar tantos projetos na área da saúde. Pronto. No pouco tempo que tenho isto. Sim, acho que é um ponto muito importante que destaca exatamente este processo de ir crescendo também naquilo que é o processo de transformação digital, não é? Portanto, aspirar a soluções, digamos, mais evoluídas, há aqui um trabalho de fundo que tem que ser trabalhado e que cada instituição tem que sempre olhar para aquilo que é o objetivo final e ir fazendo estes processos de pequenos passos para atingir, de facto, um objetivo mais abrangente e mais ambicioso. Passaria então aqui a mesma questão para a doutora Lúcia. O que é que são, no fundo, as expectativas que terá agora em relação aos próximos quadros de investimento e de que maneira é que os vê poder alavancar aqueles projetos que já têm em curso aí na unidade local do Alto Minho? Eu vou ser muito transparente. A Unidade Local de Saúde do Alto Minho, neste momento, e porque nós submetemos 4 candidaturas e as 4 candidaturas vieram aprovadas, o nosso horizonte é conseguir executar as candidaturas que vieram aprovadas e ainda não estou a pensar no que virá a seguir, porque efetivamente nós tivemos uma grande candidatura em 2015 aprovada, com soluções na área de Business Intelligence, quiosques de atendimento automático, portal único, desmaterialização de bloco operatório, desmaterialização de processos na área da qualificação clínica e, portanto, foi essa a nossa base, infraestruturas de comunicações, foi essa a nossa base e a partir daí nós trabalhamos várias outras vertentes, a segurança à cabeceira do doente, trabalhamos em inteligência artificial para tentar perceber o problema dos custos associados à diabetes, estamos a trabalhar em projetos na área da certificação IMSS para tentarmos melhorar o percurso do doente na OLS, a unidade de hospitalização domiciliária, portanto nós temos uma série de projetos que já estão precisarmos urgentemente de executar e temos inclusivamente aqui assim trabalhar os recursos internos para não perdermos o foco e, portanto, eu ainda não estou nesta fase a pensar nos próximos projetos, portanto, eu vou efetivamente aguardar que a nível da Agência de Modernização Administrativa nos enviem também aquilo que serão as orientações de futuro, aquilo que nós devemos agora começar a pensar, mas neste momento nós já temos um horizonte de execução de projetos a 3 anos. Eu acho que a pergunta deve ser colocada ao Dr. Castanheira, que já está um bocadinho mais à frente e certamente nos ajudará. Nós, efetivamente, se conseguirmos nesta fase concluir com sucesso estas 4 candidaturas, e temos uma ainda em carteira, uma última que já entra com projetos na área da robótica, e, portanto, aqui é tentar perceber aquilo que existe por rotina a ser realizado por determinados administrativos ou determinados profissionais e que nós podemos dar conhecimento ao sistema de informação para que seja feito de uma forma mais automática. Então nós já temos esse projeto também em carteira, vai ser avaliado e esse também já é um sonho que nós temos e gostávamos de concretizar. Portanto, neste momento a ULSAM já está a ser desafiada a trabalhar em várias frentes, em várias áreas e a desmaterialização de processos de assinaturas, por exemplo, é um projeto que nós temos e que vamos executar, que vamos evitar que circule tanto papel em contexto colaborador e de utente. Portanto, neste momento nós queremos executar estes projetos, queremos realmente que eles não derrapem, temos esse compromisso com os nossos utentes. E a seguir logo se verá no horizonte de 3 a 5 anos a seguir ver o que certamente estaremos alinhados com as orientações da Agência de Modernização Administrativa, com o SNS, estaremos alinhados. Muito bem, muito obrigada. Assim, 4 candidaturas de facto têm bastante trabalho pela frente e muito boa sorte na concretização das mesmas. Então, passaria aqui e devolveria a mesma questão aqui ao Dr. Castanheira. Como é que perspectiva, portanto, e em particular, obviamente, para a Unidade de Saúde de Matosinhos, o que é que pode vir aí em termos de quadros de investimento que farão sentido com os projetos que já têm a decorrer?
Como a doutora Lúcia fez referência, eu diria que uma prioridade para nós aqui no curto prazo é concluir os projetos que estão financiados, concluí-los com sucesso. Tivemos agora também uma candidatura recentemente aprovada que fecha o circuito de medicamento com validação e registro junto à Câmara do Doente, que toca em vários projetos que têm que ser ali adequados em conformidade. Eu diria que a primeira prioridade é um pouco essa. A segunda vontade é que continuem a existir fundos para esta área, porque muito provavelmente depois destes projetos implementados surgirão aqui oportunidades de melhoria em determinadas áreas. Como a doutora Ana Pio referiu, e até tendo em conta e o projeto que o Dr. Luís Gonçalves assinou, digamos, a expectativa é que os próximos fundos coloquem muito foco, como já foi dito, na internet das coisas, na telemonitorização, porque a tendência é cada vez mais evitar que o doente, e agora com estas questões da pandemia ainda mais, evitar que o doente se desloque à instituição de saúde e, portanto, a telemonitorização será certamente um foco no curto prazo. Internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, etc. Acredito plenamente que os próximos fundos possam ser encaminhados por aí, que pressupõe a existência de algumas bases já suficientemente desenvolvidas. E aqui nós nunca poderemos esquecer que temos ainda muita coisa completamente obsoleta nas instituições que tem que evoluir. Nós temos um sonho, temos um SINOS, no caso das OLS, que utilizam, que foi desenvolvido no século passado. Continuam a usar tecnologias que, se eu tiver que trocar uma lata, um servidor, eu vou ao mercado, não tenho servidor para substituir e para instalar o servidor que tenho. Ou seja, nós temos sistemas que são estruturais e que são os alicerces fundamentais de todo o sistema de informação, quer no hospital, quer nos cuidados de saúde primários, que diariamente estão a degradar-se, porque estão completamente obsoletos. E à medida que eles se degradam todo o ecossistema que está à volta, porque eles estão ativados. E, portanto, essas coisas têm que ter uma atenção muito especial, que infelizmente não depende de nós, mas depende da estratégia da SPMS. Mas pronto, a minha expectativa é que os próximos fundos, já que eles continuem, que é fundamental, porque são uma excelente alavanca para os hospitais e para completar, digamos assim, algumas carências que os hospitais têm em termos orçamentais, e são aqui uma excelente alavanca para a transformação digital e para a evolução, e, portanto, que continuem a existir, e a minha expectativa é muito, cada vez mais, já aqui um percurso de potenciar estas novas tecnologias, internet das coisas, os big data, etc. Muito obrigada. Muito obrigada a todos por esta partilha de experiências e de perspectivas aqui diferentes, quer por parte da Agência de Modernização, quer do ponto de vista de duas unidades que nos falaram aqui de projetos e da forma como vão beber sugestões, portanto, de umas instituições para as outras, e também por parte de uma empresa que, no fundo, apoia na construção, portanto, aqui na perspectiva mais da consultora que apoia também na identificação destas soluções e apoia os hospitais na construção daquilo que serão estas visões mais alargadas. Paulo, passaria-te aqui a palavra para nos ajudares a fechar esta sessão, que foi de facto muito interessante e de facto bastante diversificada nos formatos e nos contributos, e desde já agradeço mais uma vez a possibilidade de tornar possível, portanto, esta nossa mesa redonda sobre este tema. Sem dúvida, uma mesa redonda com muita generosidade, com muita participação. Tínhamos aqui uma questão no chat, não sei se rapidamente algum dos panelistas queria responder, que é a participação do doente e dos seus representantes na co-criação e desenvolvimento de projetos, se isso também estaria contemplado.
talvez repetirmos vou só ver novamente, tem aqui de facto a pergunta, portanto há aqui uma pergunta que coloca, portanto, qual a participação do doente ou dos seus representantes na construção e na cocriação destes projetos de desenvolvimento. No fundo, falar aqui um bocadinho da entrada do utente como elemento que também ajuda a desenhar estas soluções. Portanto, se calhar aqui mais uma questão mais direcionada à doutora Lúcia e ao doutor Castanheira, ou à doutora Ana também, se quiser dar aqui algum contributo. Eu penso que algumas destas soluções também contam com a participação dos doentes, dos próprios utentes, não é? Doutor Castanheira. Eu julgo que a participação dos doentes, ou de alguém que represente um pouco a perspectiva do doente, é extremamente importante na concepção de sistemas onde o doente, muitos daqueles sistemas em que o doente é um dos potenciais utilizadores do sistema. Muitas vezes quem está envolvido nestas áreas mais tecnológicas perde muito a perspectiva do utente e há determinados pormenores banais que escapam na concepção dos sistemas e que, se o utente estiver envolvido, seguramente que estes sistemas são muito mais enriquecidos. Eu recordo-me que a SPMS, que é fundamental, criador de sistemas de informação para o Ministério, tinha uma iniciativa prevista de envolver representantes de utilizadores na concepção dos sistemas. Não sei se depois levou avante ou não, mas era um dos objetivos que tinha para alguns sistemas, para o desenvolvimento de alguns sistemas de informação. Era um representante quase em permanência. Muito obrigada. Posso deixar aqui também uma nota. Nós, na fase de concepção, desenho dos projetos, não envolvemos associações de utentes ou utentes no desenho inicial da memória descritiva que é entretanto submetida para a avaliação. Agora, existem projetos, por exemplo, na área da literacia digital, quando nós vamos implementar, por exemplo, a app MyOlSum, nós abrimos a nossa solução ao utente. E o utente é crítico, o utente diz muito facilmente, mas eu vou a um hospital privado e eu consigo, através do meu smartphone, efetivar a minha consulta no quiosque. E acaba por ser o contributo de um utente que tem um perfil mais proativo, tem uma faixa etária diferente daquele utente mais envelhecido e que não é tão exigente como o Serviço Nacional de Saúde, que agora nesta fase em que nós nos encontramos de transição digital e de modernização administrativa dos processos, quando começamos a alavancar projetos na área da literacia digital, o utente não é envolvido na fase inicial, mas é envolvido nesta fase da adoção dos sistemas. E eu acho que o exemplo das apps, que começam a ser utilizadas pelas várias instituições de saúde, pode ser uma boa forma de comunicação, assim como o portal do utente, que tem sempre uma zona de sugestões, de reclamações. Se numa fase inicial não somos obrigados a integrar as associações do utente e a ouvir o utente para o desenho inicial, realmente a nível da concepção, não é? Pois era mais simples evitar alguns erros de falhas, efetivamente de necessidades que não são atendidas. Julgo que com estes projetos de modernização administrativa na área da literacia digital conseguimos integrar esses inputs dos utentes. Se estivermos atentos e se tivermos essa capacidade de alterar as soluções, indo de encontrar aquilo que são as necessidades da população, conseguimos integrar esses inputs. Obrigada. Eu aproveito só para acrescentar que é possível, no âmbito dos projetos, existe essa margem, quer ao nível de tipologias de despesas, como até de projetos, de incluir na fase inicial, no diagnóstico, a possibilidade de auscultar utentes e os vários stakeholders, neste caso os utentes são um dos principais stakeholders dos projetos, mas também na fase final fazendo avaliação de qualidade e
e realmente já tivemos alguns projetos, identidades que desde da ARS, à CSS, etc., que fizeram projetos nessa área da literacia digital e que fizeram muito esse trabalho junto dos utentes para os ouvir e perceber quais eram as necessidades, principalmente nas unidades de cuidados de saúde primários que estão mais próximos às vezes dos utentes. Portanto, não havendo muitos projetos dessa natureza, é possível incluir mesmo atividades, quer na fase de diagnóstico, quer na fase final, ao nível da avaliação da satisfação dos utentes. E até a criação de grupos de pilotos, não é? No fundo de doentes tipo que pudessem, portanto, dar algum contributo, portanto, em fases piloto da implementação de alguma solução, penso que é sempre também bem-vindo e enriquece de facto o resultado final. Muito obrigada também pela questão colocada. Paulo, deixo-te as honras então para fecharmos esta nossa sessão. E deixa-me só acabar por agradecer a todos os participantes. Foi uma honra estar convosco este final de tarde e falarmos deste tema tão importante para o nosso processo de modernização, que são estes fundos de investimento. Muito obrigada. Obrigada. Exato. Eu pedi uma salva de palmas a todos, quem possa ligar os microfones, uma salva de palmas aqui para todos. Acho que não é pelo facto de estarmos virtuais que estamos distantes, não é? Uma salva de palmas. Estamos com a casa cheia, o que mostra bem aqui, digamos, por um lado, acho que nós como portugueses temos que encontrar agora uma autoimagem, e a nova autoimagem que eu hoje descobri é que somos realmente um povo muito ágil. A agilidade com que se criou este workshop, acho que foi na segunda ou na terça-feira, com este excelente painel de contribuidores, a rapidez com que isto se fez, nós somos realmente, Portugal, um país ágil. Oxalá que agora possamos aproveitar esta grande debacle da Covid para utilizarmos a nossa agilidade e sermos um país no seu melhor, no seu auge. Muito obrigado a todos, muito obrigada pela generosidade da Glint. É uma honra ter a Glint como parceiro neste LTATA Forum, porque é realmente este o nosso objetivo como uma cimeira, esta capacidade de darmos voz aos temas que são relevantes neste momento, e isso foi realmente aquilo que a Glint nos trouxe. Oxalá que rapidamente consigamos pôr em prática estes projetos e melhorar e fortalecer o nosso Serviço Nacional de Saúde, que é um dos grandes objetivos desta cimeira, como reviver e renovar o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado a todos. Pelo atraso da hora, já estamos 15 minutos atrasados, mas acho que valeu a pena. Obrigado e não se esqueçam, amanhã, o último dia, participem nas sessões, participem no Kiko Chat, não se esqueçam que há também um bar, temos também um bar e temos a praia para fazer interações. É uma experiência interessante porque só falamos com as pessoas que estão ao pé de nós. Portanto, experimentem amanhã durante o dia se tiverem um tempinho e virem aqui à nossa cimeira. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, boa tarde. E obrigado a todos os participantes que assistem. Temos a casa cheia. Muito obrigada pela vossa presença e vossa participação. Até breve. Até amanhã.